Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Espinho, espinho meu, é o título da mensagem de hoje. Obrigado, hoje eu vou precisar bastante água. Acho que não cabe aqui isso aqui. Dá um banquinho lá para mim. Vocês me ajudam aí que hoje eu estava com resfriado essa semana aí, minha voz hoje não está muito boa não. 2 Coríntios capítulo 12. Quero tratar de um tema sensível. Espinho, espinho meu. Queridos, todo mundo carrega em si alguma dor. Cada um conhece o peso do seu fardo. E ainda que, por vezes, você tenha orado, às vezes o sofrimento persiste. E com o tempo, a tendência é a gente desanimando também com isso. E pensar que aquela dor é o problema. Quando, na verdade, essa dor não é o real problema. Então, queridos, a mensagem de hoje, ela é bem fácil de entender. Mas é difícil de aceitar. Você abriu a sua Bíblia em 2 Coríntios 12? Eu quero hoje falar com vocês a respeito de uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Aqui, onde em defesa ao seu apostolado, Paulo conta uma experiência arrebatadora que ele teve, onde ele foi levado ao paraíso de Deus, onde ele foi levado ao mais alto céu, lugar da habitação dos anjos, lugar do trono de Deus, lugar de onde Deus dispensa a sua glória. Paulo teve essa experiência fantástica, extraordinária. Então chegamos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: é necessário que eu continue gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, aqui Paulo está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se for no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Diz assim: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor. Ajuda-me a entender, a aceitar a Tua palavra, que ela seja nessa noite alimento, água viva, que transforme a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que experiência fantástica, amém? Já imaginou você ter essa experiência?
de ser arrebatado no corpo mesmo, ou através apenas dos teus sentidos, mas de repente você está diante do trono da glória, onde Paulo viu querubins, serafins, anjos. Alô, som, está funcionando aí para frente? Som, está ruim? Quer que eu troque o microfone? Eu vou trocar já. Alô, som. Então, queridos, Paulo viu belezas que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria explicar. Imagina você ver belezas em que você procura nesse mundo natural, em todas as coisas criadas, e você não existe paralelo, não existe nada a que você pode comparar de tamanha glória, de tamanha beleza. O que Paulo viu foi algo fantástico. Paulo foi ao céu e viu anjos, mas quando ele desceu, tinha um demônio esperando ele, um mensageiro de Satanás. Versículo 7, 1 Coríntios 12, 7, diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tem alguma versão escrito esbofetear aí? É o mesmo sentido, tá, queridos? A NVI está atormentar, mas o sentido é um tapa com as costas da mão, o mesmo que Jesus levou no pátio. É um tapa que não tanto para causar dor, mas para causar humilhação e vergonha. Essa é a ideia desse atormentar, essa é a ideia desse esbofetear aqui. Então, queridos, outra vez, não sei se foi o Gerson que falou para mim que espeto na carne é bom. Não sei se foi tu que falou isso para mim, mas alguém me falou aqui na igreja: espeto na carne é bom, agora espinho na carne é ruim. Né? Agora a gente vai ver, queridos, que Paulo fala aqui de um espinho na carne, que aos nossos olhos é ruim, mas há algo bom que precisamos aprender aqui. O que Paulo está dizendo é por causa das revelações tão gloriosas que ele teve da parte de Deus, ele foi submetido logo em seguida a uma experiência tão dolorosa. E com um propósito, um sofrimento tão grande que ele fala que essa dor, esse sofrimento, isso trouxe para ele tanto tormento como se fosse um espinho cravado na sua carne. Agora, o que era esse espinho na carne de Paulo? Essa é a pergunta que muitos teólogos tentaram descobrir ao longo da história, e dois dos primeiros teólogos da igreja primitiva, Tertuliano e Jerônimo, afirmavam que esse espinho eram fortes enxaquecas, dores de cabeça. Já Lutero dizia que esse espinho, anos mais tarde, o teólogo Lutero, Martin Luther, dizia que esse espinho era a perseguição dos falsos mestres, que era tão incessante como se fosse um espinho na carne de Paulo. Já outro teólogo chamado Calvino dizia que esse espinho eram tentações, sobre o qual Paulo, por mais que quisesse se livrar, sempre acabava sendo tentado. Teólogos modernos opinam que esse espinho na carne de Paulo eram remorsos, porque Paulo foi um perseguidor da igreja, foi perseguidor de cristãos, antes dele se tornar cristão. Outros teólogos modernos ainda sugerem que esse espinho na carne de Paulo fosse um problema de visão, ou uma depressão, ou um problema familiar. Então, quando você começa a olhar essa questão, o que era o espinho na carne de Paulo, você encontra muitas especulações, você encontra muitas possibilidades, mas ninguém pode afirmar com segurança, com certeza, o que era o espinho na carne de Paulo. Então, dentro disso, nós temos que deixar de lado as hipóteses e ficar com aquilo que é fato. E eu penso aqui que isso é algo, essa omissão divina a respeito do que era esse espinho da carne, eu penso que era proposital.
e providencial da parte de Deus, porque assim cada um de nós pode olhar para aquilo que nos causa dor, sofrimento, vergonha, constrangimento e ver nisso o nosso espinho na carne. E assim também encontrar as aplicações para a nossa vida. Então, queridos, eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo, mas eu sei que doía. Quem aqui já pisou num prego? Lá em Santa Cruz, na obra da igreja, eu pisei num prego. Às vezes para a chuva ainda sinto a fisgada. Quem aqui já não enfiou uma ferpa embaixo da unha? Né? Um espinho no pé, uma agulha, e pensa uma coisa que sabe doer. Viemos do legendário, o Ricardo estava reclamando do espinho, né? Na hora eles dão aquela picadinha, tu nem sente mais, às vezes o espinho é tão pequenininho que tu nem consegue tirar, mas passa um dia, passa dois, e aquilo vai inflamando, e aquilo vai dando um pus, e aquilo vai latejando, e como aquilo incomoda. Um espinho pequenininho, tu não dá nada para aquilo, mas aquilo incomoda tanto. Então, eu não sei qual é o espinho, você também não sabe qual é o espinho na carne de Paulo. Agora, o espinho na tua carne, você sabe qual é. O que é que te causa sofrimento? O que é que te causa dor? O que é que você já tem orado para Deus e não tem recebido a cura? O que é que te causa constrangimento? O que te causa vergonha? O espinho ilustra tudo isso para nós. Tudo que nos causa dor, tudo que nos causa sofrimento, pode ser desde de uma doença, desde um problema familiar, desde um defeito físico, uma necessidade. O que vem causando o sofrimento? É uma provação? É uma tentação? É uma necessidade? É uma privação? O que vem causando? É uma inquietação? É uma crise familiar? É uma crise financeira? O que tem levado você a questionar a Deus? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que isso não muda na minha vida? Por que isso não muda na minha casa? Deus, eu já orei tantas vezes, por que, Deus? Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa de me ver nessa situação, nessa vergonha, nessa necessidade, nessa doença? O Senhor não vê? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa? Por que, Deus? E a questão é, como confiar em Deus em um mundo de dor? Como confiar em Deus num momento de dor? E tenham por certo, queridos, que Deus nem sempre vai responder ou vai explicar tudo o que Ele faz em nossa vida. Deus está muito mais interessado no para quê do que no porquê. Deus está muito mais interessado em revelar o para que estamos passando por uma situação difícil do porquê estamos passando. Há um propósito. As nossas lágrimas não são em vão. O sofrimento não vem em vão sobre a nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, no céu não vai haver. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por aflições. Jesus disse: bom ânimo, Ele está conosco. Mas essas aflições, elas vêm, são muitas vezes permitidas por Deus e, pasmem, às vezes são enviadas por Deus com um propósito. Por isso que eu disse, a mensagem é fácil de entender, mas nem sempre fácil de aceitar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer a muitos aqui nessa noite uma nova visão sobre enfermidade, sobre doença, sobre problemas. Vamos adiante. Segura aí, irmão. Não vai embora, não. Esta mensagem vem na hora certa para você que está passando por um momento de provação,
de tribulação, de lutas, de enfermidades, seja qual área for da sua vida, que a gente pode chamar aqui de espinho na carne. Diga para o teu irmão, aguenta aí, irmão. Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui. A gente fala isso, todo mundo dá um sorriso, fica até mais leve, né? A gente fala de um assunto delicado, aí que dá um sorriso fica mais leve, né? Bom, irmãos, então, para que sofremos? Qual o propósito? Eu quero dar 3 respostas aqui. Para que sofremos? Qual o propósito? Em primeiro lugar, o sofrimento vem, sabe para quê, irmãos? Sabe por que Deus permite o sofrimento para nós? Sabe por que Deus envia às vezes o sofrimento para nós? Para nos tornar mais humildes. Primeira resposta aqui. O sofrimento vem para nos tornar mais humildes. Olha o versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou me esbofetear. Queridos, depois daquela experiência maravilhosa de Paulo ter sido arrebatado ao céu, sabe, de ver anjos, de ver a glória de Deus, agora ele tem essa experiência dolorosa desse espinho. Foi me dado um espinho, e aqui eu pergunto, não tenho medo de errar, de opinar, quem deu esse espinho? Foi Deus ou foi o diabo? Hã? Deus ou o diabo? Vamos lá. Quem acha que foi Deus, levanta a mão aí. Baixa agora. Quem acha que foi o diabo, levanta a mão aí. Difícil, né? Então, queridos, para ajudar a responder, quem que gostaria que Paulo não ficasse orgulhoso? Quem que gostaria que Paulo não se ensoberbecesse, não ficasse vaidoso? Ok? O diabo quer mais do que a pessoa fique orgulhosa mesmo, não é isso? Então, Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne. Quem deu esse espinho então foi Deus. Primeira coisa tem que ficar bem clara aqui para nós. Agora, o espinho foi providencial da parte de Deus para manter Paulo humilde, e funcionou. O orgulho, ele é o pior dos pecados, sabia disso? O orgulho já transformou um anjo em um demônio. Jesus disse, eu vi Lúcifer cair do céu que nem um raio, sabe, foi instantâneo. Deus percebeu o orgulho, expulsou ele do céu. O orgulho é um pecado que Deus não tolera. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E aqui, queridos, orgulho pode tirar um servo de Deus do caminho do Senhor. Sabia disso? Tem gente que começou muito bem na obra de Deus, no reino de Deus, grandes homens, grandes pecadores, grandes pregadores, mas que pecadores também, né? Valeu? Grandes pregadores e grandes pecadores, mas que, queridos, foram sendo usados e deixaram que a vaidade tomasse conta do coração, o orgulho, por causa que foram usados por Deus. E sabe o que aconteceu? Por causa do seu orgulho, foram reprovados por Deus. Então o orgulho, ele é um pecado terrível, que pode afastar alguém do caminho. E aqui pode parecer muito estranho o que eu vou falar agora, mas a ideia aqui desse texto é a ideia de que Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, e mensageiro, a palavra mensageiro no grego, a palavra original da Bíblia aqui, é angelos, da onde vem a palavra anjo. Então Deus permitiu que um anjo do diabo, que um anjo caído, fustigasse Paulo, atormentasse, esbofeteasse Paulo. Essa é a ideia original, essa é a ideia do texto, de que Deus mesmo permitiu que Satanás, que um anjo do diabo, tocasse em Paulo, para que Paulo não pensasse além de si, ou mais do que deveria pensar de si, para que Paulo se mantivesse humilde, apesar das revelações que teve. Deus permitiu de maneira limitada que o diabo tocasse em Paulo.
E aqui, queridos, é a mesma ideia de Jó capítulo 1, onde o diabo pediu permissão para Deus para tocar em Jó, e Deus disse: toca nele, mas não tire a vida dele. É a mesma ideia onde Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, eu orei para você perseverar na tua fé. É essa mesma ideia, ou seja, o diabo não tem poder sobre nós, o diabo não pode nos tocar, a não ser que Deus o permita. Essa é uma ideia difícil para muitas pessoas entender, mas essa é a ideia. O Lutero dizia: diabo, servo de Deus. O diabo é como um cão numa corrente, ele vai até onde o dono deixa. Assim é o diabo. Deus é Deus, sobre tudo e sobre todos. Apesar de um mensageiro de Satanás atormentar, esbofetear a Paulo, esse tormento foi numa medida permitida por Deus. Amém, queridos? Irmãos, a soberba desqualifica um crente, o sofrimento não, e Deus sabe disso. Então, o que Paulo enfrentava causava não só sofrimento, mas humilhação. Existe algo mais vergonhoso do que levar um tapa na cara? Não é tanto a dor do tapa, mas a humilhação. Então Paulo se sentia envergonhado com isso. E aqui você pode pensar no seu espinho. Às vezes há pessoas que têm uma vergonha na família, tem algo constrangedor na própria família que traz vergonha. Às vezes na sua própria vida, no seu caráter, às vezes até um defeito físico, às vezes um defeito moral, que traz vergonha. Agora, esse espinho na carne de Paulo tinha um propósito: manter ele humilde, e serviu para isso. Não há ninguém que não sofra. Todos nós temos alguma espécie, algum motivo de espinho, de sofrimento, de vergonha, algo que causa dor, algo que causa constrangimento. Talvez algo físico, talvez algo moral, talvez um pecado, talvez uma fraqueza que você não tem coragem, às vezes, nem de pegar do pão e tomar do cálice no culto de ceia. Saiba que Deus permite o sofrimento. Não só permite, mas Deus o envia para nos tornar mais humildes. Porque se nós não tivermos um freio, nós nos tornamos pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, e Deus sabe que nós temos uma tendência de nos afastarmos do Senhor e andarmos sobre pedras afogueadas. Nós gostamos disso, nossa carne ama isso. E Deus sabe desse risco, e por nos amar, se preciso for, Ele permite o sofrimento, mas há um propósito nisso. O fogo purifica o ouro, o sofrimento vem para nos provar. Então não seja enganado por esses falsos profetas, por esses falsos pastores, com essa teologia triunfalista que Deus é só bênção, que é só dizer está amarrado, que é só dizer eu determino. Isso é engano, isso é uma mentira. O próprio Cristo teve a sua coroa de espinhos. Também nós, assim como Paulo teve experiências extraordinárias, nós como cristãos também temos. Nós que andamos com Cristo, tivemos um novo nascimento, recebemos o Espírito Santo, nós recebemos dons espirituais, nós temos um Deus com quem nós conversamos todos os dias, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos revelação de Deus, nós temos entendimento da palavra de Deus, nós temos conhecimento, nós temos uma vida bonita, uma vida regrada, e de tudo isso, irmãos, nós facilmente podemos nos orgulhar por tudo isso, por todas essas bênçãos.
O espinho é a providência para nos manter humildes, quebrantados, dependentes do Senhor. Então tá. Então, para que vem o sofrimento? Em primeiro lugar, o sofrimento vem para nos tornar mais humildes. Diga aí, o sofrimento vem para nos manter e nos tornar mais humilde. Segundo lugar, pode repetir, o sofrimento vem para nos levar para mais perto de Deus. Amém? Isso é bom, né? Então vamos lá, versículo 8. Paulo diz assim: 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim. Paulo estava sofrendo, levando tapa na cara, o espinho dói. 3 vezes ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Não quer dizer que ele pronunciou apenas 3 vezes, mas foram 3 ocasiões que ele: Senhor, arranca-se de mim, Deus. Tira isso de mim, Deus. Houve 3 situações em que Paulo se viu atormentado por essa dor, por essa angústia. E o que ele fez? Ele orou. Agora, pensando em você, quando você está sendo humilhado, quando você está sofrendo, o que você faz? Oi? Amém. Ore. É isso, irmãos. Tenha por certo, irmãos, que as aflições, as lutas que nós enfrentamos são um convite de Deus à comunhão com Ele. Os nossos problemas são um chamado à oração. Aí tem crente levando de tapa na cara. Em vez de orar, eu dizia: eu estou tão desanimado que não consigo nem orar. Se Paulo teve que orar 3 vezes, se Jesus orou 3 vezes no Getsemane, você acha que não precisa orar? Você acha que vai vencer? Desculpe aí, irmãos. Irmãos, nós não podemos agir como o mundo. Quando o sofrimento vem, irmão, quando os problemas vêm, o mundo vai para onde? Eles não vão orar. Eles vão para a droga, vão para a bebida, vão para o remédio, vão para os falsos amigos, vão para o agiota, vão para o banco fazer financiamento. Eles vão atrás de muitas outras soluções, mas não vão orar. Mas o crente não, ele vai orar. Paulo estava sendo esbofeteado, ele não sabia, não tinha consciência do porquê de tudo aquilo, mas a primeira coisa que você faz quando você tem problema, o que é? Pedir oração para o pastor? Pode pedir também para a igreja, mas a primeira coisa é você que tem que orar. E isso, irmãos, é maturidade, isso é crescer. Deus permite aflições para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, e começa com isso, nas aflições, você aprender a dobrar os joelhos e clamar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou sendo atormentado, Senhor, isso é uma vergonha na minha vida, isso é uma vergonha na minha casa, eu não quero, não aguento mais, isso é constrangedor, Senhor, eu não quero continuar vivendo dessa maneira, Senhor, essa doença, Senhor, essa deficiência em mim, como é que eu vou fazer tua obra, Deus? Confessa para Deus. O sofrimento tem que nos levar ao Senhor. Senhor, o meu marido que não muda, ele é rude, muda ele, Senhor. Senhor, minha esposa é muito fria, Deus. Deus, o meu filho não se converte, não sai da droga, eu não sei qualquer coisa que seja, mas você pode clamar a Deus. Às vezes o problema, irmãos, está tão encravado no corpo, na alma, que só na oração. Jesus chegou a dizer que certa casta de demônios só com jejum e oração ainda.
Às vezes o problema está na família, gerações já. Você não consegue tirar com a própria força. Tem que orar, clamar a Deus. Quando você ora na dificuldade, às vezes Deus vai remover. Paulo teve muitas orações respondidas, milagres e milagres, e operou milagres no nome de Jesus. Aqui há uma exceção, então você não sabe se não é da vontade de Deus tirar ou não. Então você ora, certo, gente? Ah, não vou orar porque não sei se Deus quer remover ou não. Não, você ora crendo que Deus vai remover. Se Deus não quer remover, você vai saber orando. Se você não orar, você não vai saber a resposta. Então você tem que orar. Mas além de obter a resposta de Deus, sim ou não, você muda a tua percepção a respeito do que está acontecendo. Você vai moldando a tua vontade à vontade de Deus, vai acontecendo muito mais do que só a resposta ali. Qual foi a resposta de Deus para Paulo aqui? Foi um não. Né? A resposta dali é, minha graça te basta, mas foi um não, não vou tirar. O pedido de Paulo é, tira o meu espinho. O Senhor falou, a minha graça te basta. Mas literalmente é um não. Não vou tirar, Paulo. Não vou tirar o teu espinho. Porque às vezes Deus diz não para a gente. Às vezes Deus diz sim. Às vezes Deus fica em silêncio e diz ainda não. Não é? Imagina o Pedro aqui. Vem, pastor, eu quero namorar, qual é a vontade de Deus? Vou dizer, não, ainda não. Espera mais um pouquinho, muito novinho. Não é? Às vezes Deus diz sim. Às vezes Deus diz ainda não. Agora, irmãos, muitas vezes Deus pode dizer não ao que nós desejamos, ao que nós esperamos, ao que nós necessitamos. Você quer confiar em Deus mesmo assim? Você consegue confiar em Deus mesmo assim? Estou vendo uma igreja madura aqui. Isso é confiar em Deus. Mesmo que Deus não faça as coisas do jeito que eu estou pedindo, do jeito que eu estou esperando, ainda assim eu vou confiar nele. E isso é um crente maduro, tá, queridos? Isso é um crente maduro. Porque a maioria do crente vai dizer, não, isso é do diabo, porque o diabo fez isso e por aquilo. Então, queridos, está passando por dificuldade, ore a mais. Ore mais. Senhor, me cure. Senhor, me liberta. Senhor, me livre dessa situação. Senhor, traz restauração a essa condição. Deus pode fazer. Mas se não for da vontade dEle, você continua adorando ao Senhor. Você está duvidando do cuidado de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes os cristãos estão assim, Senhor, eu já orei, Deus, por essa situação. Eu já orei, Deus, por esse diagnóstico ruim, Deus, mas está dando tudo errado. Ontem à tarde eu fui buscar o Fábio no hospital, recebeu alta. E ele recebeu 4 bolsas de sangue e uma de plaqueta. E queridos, eu nunca vi o Fábio dizer um ai de reclamação. Alguém já ouviu? Eu fico impressionado com o coração dele. Ele não reclama. A leucemia não tem cura. Ela é administrável. É a 2ª quimioterapia que ele está enfrentando. A solução seria um transplante de medula. Talvez seja o passo agora. Estão estudando essa possibilidade. A doença se tornou agressiva. Há pouco tempo atrás ele recebeu várias bolsas.
mas você vê nele alguém grato a Deus. Conversa com ele, visita esse irmão, ore com ele, e você vai ficar maravilhada com a fé dele. Deus não o curou como ele gostaria que Deus o curasse. Deus pode operar um milagre a qualquer momento na vida dele. Amém? Mas nesse momento, você vê um homem de oração, um homem que confia em Deus, um homem que adora ao Senhor. Tem vezes que ele vem no culto aqui que ele não conseguia ficar o culto inteiro, vocês viram isso? Um homem de Deus. É um espinho na carne. Ou Deus tira, ou Deus vai dar graça para ele para conviver com essa situação. Esse é o nosso Deus. Nem sempre Ele nos cura, nem sempre Ele faz o que nós esperamos, mas em todo esse processo, Deus está conosco dizendo: a minha graça te basta, a minha presença te basta, eu te ajudo, eu te esforço, eu te capacito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Evangelho que Cristo ensinou. Qual é a melhor resposta de Deus para nós? É o sim? O não? Ainda não? Qual é a melhor resposta? Hein, Júnior? Ainda não? Quem acha que o ainda não é a melhor resposta? Quem acha que o sim é a melhor resposta? Quem acha que o não é a melhor resposta? A melhor resposta é a que Deus der. Amém? A que Deus der é melhor. Se for o sim, se for o não, se for o ainda não. A resposta de Deus sempre é melhor, porque Deus conhece o amanhã. Nós não conhecemos, nós podemos julgar, seria bom, mas Deus conhece. E Deus está muito mais interessado, irmãos, em resolver a nossa vida do que resolver nossos problemas. Ele conhece o amanhã. Então, ande com Deus, confie nele. Amém? Terceiro lugar agora, diga assim: o sofrimento vem para nos capacitar. Olha o versículo 9 que diz aqui: mas ele me disse, a minha graça é suficiente. Amém? Algumas versões vai dizer, a minha graça te basta. É a mesma coisa, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. No começo, Paulo achava que para ser feliz, Deus tinha que tirar aquele espinho dele. Certo? Isso era no começo. Mas Deus pensava diferente. Agora, Paulo orando, ele entende que Deus entendia de maneira diferente, e que através dessa maneira Deus revelava o seu poder. E quando ele entendeu isso, ele disse: se é através da minha fraqueza, se é através do meu problema, da minha dor, que eu vou experimentar o poder de Deus, se é através da minha fragilidade, dos meus problemas, das minhas fraquezas, que vai se evidenciar o poder de Cristo, então eu quero. Uau! Então eu me alegrarei, me gloriarei, por amor de Cristo. O povo de Deus quer muito poder, quer muita Shekinah, quer muita glória, mas não quer a dor. Não quer a dor. Jacó saiu mancando quando encontrou o anjo. Então, irmãos, o sofrimento vem para nos capacitar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo: Paulo, eu não vou retirar o teu espinho, mas eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, você vai superar essa situação, eu estou com você. Espinho e graça são instrumentos que Deus usa para nos salvar. O espinho humilha, mas a graça anima. Deus usa tanto um quanto o outro para nos ajudar.
Tem horas, irmãos, que Deus, a gente, ó, Senhor, tira o espinho, Senhor, alivia o fardo. E tem horas que Deus vai aliviar o fardo. Tem horas que Deus vai diminuir o peso. Mas tem horas que Ele vai fortalecer nossos ombros. Parece nós o legendário, né? Né, Ricardo? Aquela mochila que tinha 9 quilos, depois de molhada tinha uns 15, eu acho, né? É, né? Mas eu fui orando o tempo todo, Senhor, dá graça. Olha, aprendi ali a orar mais ainda, né? Dependendo do Senhor. Então tem situações que Deus alivia. E tem situações que Deus nos dá mais força, irmãos. É nas nossas fraquezas. Me lembro que quando eu me converti, logo coloquei minha vida a serviço de Deus. E a igreja foi crescendo em Blumenau. E a gente passou a fazer 2 cultos por domingo, porque não comportava mais o local de culto. E como eu fazia o louvor dos jovens no sábado à noite, então a equipe que fazia o louvor dos jovens foi convidada a fazer o louvor de um dos cultos de domingo. Então nós tínhamos 2 cultos domingos, nós tínhamos cerca de 800 pessoas por domingo em culto. E eu fazia o louvor de um culto com a minha equipe e a outra equipe de louvor fazia o louvor de outro culto. E depois de um tempo a minha voz começou a desaparecer. Comecei a fazer aula de educação vocal, pastor Domingos, conhece, né, Dulce? Música erudita, todas as técnicas de canto. E o problema foi se agravando, surgiu um nódulo na corda vocal. Pensei que era uma colocação errada da voz, alguma coisa. Fui submetido à cirurgia, o que causou uma lesão na minha corda vocal, da qual eu tenho sequela até hoje. E na verdade esse não era o problema era um refluxo. Uma hérnia de hiato que eu tinha no esôfago, que mantinha a boca do estômago aberta e queimava todo esse tubo. Todo o tubo que ia até as cordas vocais estava queimado. Esofagite crônica de grau 3. O médico me chamou e falou assim: ou você faz uma cirurgia dessa hérnia, ou você vai, no grau 4, vira câncer. Porque esse ácido que só o estômago aguenta, está vazando e está queimando tudo. Até descobrir isso, irmãos, eu questionava: Deus, eu me sinto um passarinho que tem as asas cortadas. Eu sei como voar, mas não consigo. Eu preciso dirigir louvor, eu preciso pregar, eu preciso fazer a obra, mas não consigo. Minha voz sumiu. Foi algo muito difícil conviver com isso. Depois eu fiz a cirurgia da hérnia de hiato, curou esse refluxo. Eu não tenho mais esse problema, graças a Deus, já faz cerca de 20 anos. Mas ficou sequelas na minha voz até hoje, na minha corda vocal. E algumas vezes eu percebi, o que eu estou fazendo no ministério? Porque a voz é uma ferramenta para mim. E algumas vezes, Deus, eu com essa limitação, tem tantas pessoas com uma voz muito melhor que a minha. Por que você não bota outro para pregar? Será que eu não estou no lugar errado, Deus? Será que eu não estou fazendo a coisa errada? Será que eu sou um pastor mesmo? Será que eu sou um pregador mesmo? Algumas vezes eu comecei a questionar a Deus e duvidar, porque se eu fosse, por que o Senhor não opera um milagre em mim? Muitas vezes eu vi isso como um espinho na minha carne, até que um dia eu entendi, Deus falou no meu coração: a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, porque na tua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. E talvez se eu tivesse uma bela voz, irmãos, eu estaria cantando e não estaria pregando. Ou talvez ficasse envaidecido, orgulhoso. Mas assim Deus sabe que cada vez que eu preciso pregar e ensinar, eu preciso depender da graça dele. E na minha fraqueza, Deus tem sido glorificado. Deus tem me usado na fraqueza, na minha fraqueza. O poder dele se torna evidente. Porque a minha fala não é nenhuma demonstração de poder, mas é o Espírito Santo que faz. Então eu vi nisso, irmãos, que Deus nos permite situações difíceis,
Mas nessas situações, Deus é honrado, Deus é glorificado. Irmãos, e se é para Deus ser evidenciado em minha vida, se é para o poder de Cristo repousar em mim, vale a pena. Então eu quero sofrer por amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? E assim cada um tem as suas experiências, assim cada um tem as suas lutas. De um jeito ou de outro, Deus nos ajuda. Então, como vencer? Enquanto você for forte, enquanto você depender das suas próprias forças, você vai viver frustrado e cansado, porque tem espinhos que você não consegue arrancar. Mas quando você confessa as tuas fraquezas ao Senhor, Ele pode remover, que é o que acontece na maioria das vezes, amém, igreja? Mas há situações que Ele vai permitir e vai te dar graça, e você vai conhecer a força e o poder do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém, queridos? É isso. Amém. O sofrimento não é em vão. Talvez Deus diga, eu não vou tirar o teu espinho. Talvez Deus diga, eu não vou te curar. Talvez diga, eu não vou suprir essa necessidade. Eu não vou te dar emprego, eu não vou abrir essa porta, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas essa situação, seja momentânea ou para sempre, você pode dizer que é vida abundante. Sabe o que é vida abundante, irmão? Não é esse conceito que se ouve aí. Vida abundante, irmãos, é talvez ser colocado na arena com leões e ser devorado com a família. Isso é vida eterna. Jesus prometeu vida eterna. Não caia, irmãos, nesse falso evangelho que estão pregando aí de oba-oba, queridos. Essa situação vai fazer você crescer, amadurecer espiritualmente, seja o que for que você esteja se enfrentando agora, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, você vai viver essa situação, irmãos, porque Deus é com você, e é isso que nós damos glória a Deus, irmãos. Nós não somos crente que canta para Deus e dá glória a Deus porque está dando tudo certo, que tudo é mil maravilha, porque Deus já respondeu as bênçãos. Nós damos glória a Deus como Paulo e Silas na cadeia. Nós damos glória a Deus quando estamos apanhando. Nós cantamos ao Senhor quando estamos sofrendo. Nós declaramos que nós somos fiéis ao Senhor quando nada dá certo. Nós declaramos que nós não vamos abandonar o Senhor por nada. Isso é ser crente de verdade. E é isso que Deus quer fazer de nós, crentes maduros. Agora saiba que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. O espinho que fura a carne também é o espinho que cura. Por que você deixa a enfermeira aplicar uma injeção lá no teu braço, no teu bumbum? Por que você deixa fazer isso? Você que é da saúde, Jaelson, porque cura, a mesma agulha que fere, que dói ali, traz o alívio. Quando eu quebrei o pé ano passado, fiquei do meio-dia até 3 e pouco da tarde, com aquele pé quebrado, quando me deram aquela injeção no bumbum, gente, eu que não gosto de injeção, dei glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu estava com muita dor. Aquela picadinha não foi nada perto do alívio que trouxe aquela injeção. E às vezes, irmãos, com Deus também é assim. Aquele espinho que fere, ele tem um propósito. Ele vai trazer uma cura. Você não vai sair pior. Deus não vai ferir a tua alma. Deus vai curar a tua alma. Deus vai curar o que está errado na tua vida. Deus não vai deixar uma ferida cheia de pus e sujeira. Ele vai limpar, vai doer, mas Ele vai lavar, Ele vai purificar aquilo. Mas é por amor. Traz dor, mas traz a cura. Para encerrar, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Isso lembra Tiago capítulo 2,
capítulo 1, versículo 2 e 4. Lembrei do Lucas, que Lucas mencionou esse versículo numa pregação. Você se lembra, Lucas, sobre o sofrimento? Tiago, capítulo 1, versículo 2, quando Tiago diz: meus irmãos, tenham por grande alegria o passar por provações. Porque a provação, ela desenvolve a sua perseverança, a sua fé, para que você seja uma pessoa íntegra, para que você seja uma pessoa completa, não tendo falta de coisa alguma. É o que Tiago também disse. Então, irmãos, Paulo viveu por amor a Cristo. Vamos ficar em pé? O sofrimento, ele não é tão ruim quanto nós pensamos. Quando sou fraco, é que sou forte. Esse é um dos maiores paradoxos da Bíblia, né? Só Jesus mesmo. Isso é de Deus, né? Quando sou fraco, é que sou forte. Paulo teve esse espinho na carne. Jesus teve uma coroa de espinhos, espinhos na cabeça. E foi algo muito mais doloroso, mas esses espinhos na cabeça de Cristo, essa coroa, ela se tornou um emblema de amor por nós. E Deus tem esse poder, irmãos, de transformar coisas que são dolorosas em coisas boas. Deus tem esse poder de transformar bênção em maldição. Ninguém mais tem esse poder, mas Deus tem esse poder. Deus tem poder de transformar coisas ruins que acontecem na nossa vida, tragédias que acontecem na sua vida. Deus tem poder de transformar aquilo em bênção. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Por isso a gente é esse povo, não triunfalista, mas triunfante. Triunfalista não, triunfante sim. A igreja de Cristo, ela é triunfante. Jesus foi ferido por espinhos, e por isso Ele entende a nossa dor. Nós vamos orar agora. Traga agora ao seu coração, à sua mente, qual é o teu espinho? Qual é o motivo? Não quer dizer que Deus não vai tirar, é uma situação única de Paulo aqui. Mas você só vai saber se você orar mesmo. Mas qual é a situação que tem trazido humilhação para você? Vergonha, dor, sofrimento, constrangimento, seja qual for. Talvez seja um pecado. Talvez tenha um pecado que você diga assim: Deus, eu não aguento mais de vergonha. Esse pecado, arranca essa tentação de mim, arranca isso de mim, Deus. Eu não consigo vencer esse pecado. Talvez seja um pecado. Talvez seja uma enfermidade, Deus, isso aqui é crônico, Deus. Cura isso, Deus, não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém que pode fazer nada por mim. Deus, opera um milagre, Deus. Deus pode curar, irmãos. Deus pode. Deus, essa necessidade é financeira, Deus, eu creio, eu valorizo as bênçãos espirituais, mas eu preciso hoje de uma bênção financeira, eu preciso de uma bênção material. Deus, me ajuda, Deus. Deus pode abençoar ou não? Pode. Deus pode fazer agora. Amém? Não há impossíveis para Deus. Deus sabe o que é melhor para nós e Deus está cuidando de você. O desejo de Deus é que nós apresentemos Ele cada uma das nossas necessidades. Então, se há algo que está causando dor e sofrimento, coloque diante do Senhor. Deus pode com a mão dele agora arrancar essa dor. Agora, se Ele não aliviar, se não arrancar, é porque Ele vai dizer: a minha graça te basta. E você vai vencer mesmo assim. Ele vai te capacitar. Ele te torna mais humilde, Ele te leva para mais perto dEle, Ele te capacita a ser uma pessoa mais madura, que vai andar mais em vitória na fé. Amém, queridos? Por amor de Cristo, disse Paulo, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Aleluia! Espinho na nossa mão é só espinho, mas na mão de Deus é um benefício para nós, algo que glorifica o nome do Senhor. Vamos orar agora, queridos. O que está machucando o teu coração? Eu ia convidar a vir à frente, mas eu vi um irmão se ajoelhar aqui. Quem mais quer se ajoelhar? Vamos colocar diante do Senhor isso? Vamos orar pelo Senhor, irmãos. Quem puder, né? Tem pessoas que às vezes não conseguem se ajoelhar, pode ter gestante, pode ter pessoas de idade, mas com problema no joelho, mas quem pode? Vamos tirar um tempo de joelhos, quem pode? Quem não pode se ajoelhar, fique sentado mesmo, não é? O importante é estar se colocando diante do Senhor. Tem algum espinho ferindo você? O que machuca a tua alma? É uma decepção? Uma frustração? Quem sabe até um sonho não realizado seja um espinho na sua carne. Você sonhou com algo, você idealizou algo e vai ser assim, e esse sonho não se realiza, e você já trabalhou tanto, se esforçou tanto, mas não acontece. Vamos orar por isso também. Deus está cuidando de você. Eu quero convidar agora a gente orar de maneira diferente. Hoje a gente vai erguer um clamor ao Senhor, todos nós, declarando a soberania de Deus. Deus está sobre nossos problemas, amém, igreja? Deus é maior que os nossos problemas, maior que o nosso sofrimento. Nós vamos agora nos ajoelhar e clamar a Deus, declarando a soberania, Ele é soberano, e a supremacia de Deus. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é uma noite, Deus, onde nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Nós nos humilhamos, reconhecendo a Tua grandeza, Deus, reconhecendo o Teu poder e reconhecendo também a nossa fraqueza, Senhor. Nós ouvimos nessa noite que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso nós nos dobramos nessa noite, dizendo: perdoa a nossa vaidade, Deus, perdoa o nosso orgulho, perdoa a nossa soberba, perdoa toda a altivez. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite e clamamos em oração: tem misericórdia de nós, Deus, perdoa todos os nossos pecados, perdoa toda a arrogância, e nós clamamos a Ti, Senhor. Esse espinho em nossa carne, tudo isso que tem nos trazido, Deus, dor, sofrimento, vergonha, nós apresentamos ao Senhor nesta hora. Aqueles que podem, comecem a clamar ao Senhor também. Deus, nós levantamos nossas vozes e clamamos: tem misericórdia, Deus. Deus, Tu és poderoso, remove, Deus, esse espinho, Deus. Remove o espinho das enfermidades, Deus. Remove as doenças, Deus. Remove as doenças físicas, Deus. As doenças crônicas, Deus. Remove, Deus, o espinho das doenças da alma, Deus. Remove essa depressão, Deus. Remove, Deus, em nome de Jesus, todo problema, Deus, de origem mental até, Deus. Remove esse espinho, Deus, em nome de Jesus. Remove, Deus, a fraqueza diante dos pecados, Deus. Irmãs que facilmente têm cedido às tentações. Deus, tem misericórdia, tira esse espinho do tentador da nossa carne, Deus. Livra-nos de pecar com nossos lábios, livra-nos de pecar com a nossa boca, livra-nos de pecar com os nossos olhos, livra-nos de pecar com as nossas mãos, com os nossos pés. Em nome de Jesus, nessa noite, tira esse aguilhão do pecado contra nós, Deus. Em nome de Jesus, remove de nós esse mensageiro de Satanás, que tem muitas vezes fustigado a Tua igreja, Deus. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Deus, cura a infidelidade do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, remove, Deus, todo espinho, Deus, de doenças físicas. Cura, Deus, com teu poder, em nome de Jesus. Cura, Pai, de tudo aquilo que traz vergonha, o espinho da humilhação, da vergonha, Deus. Deus, problemas financeiros, Deus. Pessoas com nome sujo, Deus, na praça, sem crédito, com CPF, Deus, já comprometido, Deus, com nome no Serasa. Deus, tem misericórdia, Deus. Remove essa humilhação, esse opróbrio, essa vergonha, Deus. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos pela Tua cura, pela Tua graça, nessa noite manifesta nesse lugar, Deus, curando, libertando cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Deus, problemas familiares, tantos anos já, Deus, dentro do casamento, dentro da própria família, Deus, remove, Deus, esses problemas, traz restauração, Senhor, traz de volta aquele que está longe, Senhor. Deus, derruba as paredes, os muros que se levantaram, Senhor, cura, Deus, os relacionamentos, restaura, Deus, em nome de Jesus. Tira esse espinho da frieza, da indiferença, da apatia, do deixar como está, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós não estamos preocupados com o tempo, mas de que essas coisas estejam diante do Senhor, Deus, que o Senhor coloque a Tua mão sobre isso, Deus, que a Tua resposta venha do céu, Deus, sobre todo aquele que está clamando nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Deus, onde há alguém gemendo, Deus, onde alguém perdendo o sono à noite, Deus, ansioso, preocupado pelos problemas financeiros, angústias, Deus. Deus, tira esse espinho, Senhor. Vem com a Tua resposta, Deus. E onde, Deus, há algo que nós precisamos passar, Deus, nós dizemos sim à Tua vontade, Deus. Nós afirmamos aqui que nós continuamos confiando no nosso Deus. Nós continuamos confiando em Ti, Deus. Na alegria ou na dor, com sofrimento ou não, nós reafirmamos a nossa aliança contigo, nós Te adoramos pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor nos dá. Tu és o nosso Deus, o maior presente nós já recebemos, que é a salvação, que é Cristo Jesus, Deus. O resto é graça do Senhor. Guarda-nos, Pai, a Tua graça nos basta, a Tua graça é suficiente, Deus. Fortalece-nos, Deus, para enfrentar as lutas que temos, Deus. Fortalece cada um aqui, Deus, fortalece com a Tua graça para enfrentar essa situação difícil, esse momento difícil que está passando, que cada um, Deus, que está sendo provado, Deus, pelo fogo, seja purificado, saia melhor dessa situação ainda, Senhor. Nós oramos por isso, Deus. Oramos pelos Teus milagres, Deus, nesse sentido de nos fortalecer, de fazer de nós pessoas maduras, não crentes que são levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas pessoas que realmente possam exalar o bom perfume de Cristo. Que o Teu poder, Deus, que a Tua presença seja evidenciada em nossa vida, no nosso testemunho, que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, que as pessoas que vêm aqui vejam, Deus, o Senhor em nós e queiram fazer parte do Teu reino por causa disso, Deus, porque vem o Senhor em nós. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado através dos nossos sofrimentos. Nós nos alegramos, Pai, em poder participar dos sofrimentos de Cristo, seja pela zombaria, sejam pelas críticas, sejam pelas acusações. Nós damos glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome por poder sofrer pelo Teu nome, por poder sofrer pelo Teu Evangelho, por gastar a nossa vida, Deus, por perder esse mundo e ganhar a Ti, Senhor Deus. Glória ao Teu nome por isso, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos levantar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Amém.
eu quero chamar aqui à frente o Ricardo e a Timar. Vem aqui, por favor. Ricardo e a Timar, eles não vão cantar. E o Ricardo e a Timar, semana passada, procuraram e... Você tem visitado a igreja há algum tempo já? Não é? Chorando, irmão. Coisa linda. Coisa linda. E eles têm pedido membresia aqui na igreja. São pessoas que já andam com Cristo.